Noite nós estaremos expondo esta porção que encontra-se no capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, e em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, Pai, para te exaltar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar iluminando a minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, e o nome de Cristo Jesus seja exaltado. Que a tua palavra, Senhor, aplique aos corações, que o teu Espírito aplique a tua palavra aos corações, para que nós possamos ser exortados, edificados e consolados, e que tudo que nós venhamos fazer seja para o louvor da tua glória. É assim que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar nesta porção acerca de alguns problemas que estavam ocorrendo na ceia do Senhor, bem como ele vai dar algumas instruções acerca da ceia do Senhor. É bem verdade que nós já
estudamos que a igreja de Coríntios vivenciava e enfrentava problemas de divisões. No capítulo 1, nós podemos observar que existia partidarismo entre lideranças. Alguns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, o que acabava gerando uma divisão dentro do próprio corpo de Cristo. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo e exortando os irmãos da igreja de Corinto, que eles estavam indo para a igreja e voltando pior para casa do que vieram para a igreja. Porque estava havendo divisão, estava havendo contenda. O culto não tinha comunhão entre os irmãos abastados e aqueles menos favorecidos. E é importante, meus amados irmãos, nós contextualizarmos esta porção da palavra acerca da cultura daquela época. Era muito comum, antes da ceia do Senhor, a celebração da festa do amor, a festa do ágape. Eles se reuniam para celebrar este momento de comunhão, aonde cada um ficava responsável de levar alguma refeição. Era aquele verdadeiro junta-panela, onde todos participavam, e o objetivo era ter um clima de unidade, de comunhão, para posteriormente se celebrar a ceia do Senhor. A festa do ágape, ela foi separada da ceia do Senhor, justamente por causa dos abusos que estavam acontecendo. E ela continuou a ser realizada no meio da cristandade até por volta do século VII, onde pelo concílio de Cartago ela foi abolida, porque estava trazendo mais problemas do que benefícios para a igreja do Senhor. A festa do ágape era, além de um tempo de comunhão, um ato em que os membros mais pobres da igreja, eles tinham a oportunidade de ter a comunhão e de se alimentar de bons alimentos que eram levados pelos irmãos abastados da igreja. Mas aquilo que deveria ser um momento muito positivo, de muita comunhão, de fraternidade, de compartilhamento do verdadeiro sentido da fé cristã, estava sendo motivo de discórdia, de divisão, de algo que afrontava a vontade de Deus. E é interessante que Paulo ele repreende os irmãos de Coríntios pelo seu comportamento que estava acontecendo na festa do ágape e consequentemente na ceia do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que Paulo ele inicia a sessão informando que desta vez ele não iria elogiar os irmãos, porque no verso 2 do mesmo capítulo, Paulo havia feito um elogio, dizendo que os irmãos estavam sempre se lembrando dele e seguindo as suas instruções. Mas pelo que nos parece, o contexto havia sido completamente alterado. Os irmãos que haviam sido elogiados, eles passaram a ser repreendidos de forma veemente pelo apóstolo Paulo. Porque aquelas reuniões, elas estavam sendo muito danosas para a vida espiritual da igreja. As reuniões, em vez de trazer benefício espiritual, estava prejudicando a vida e a saúde espiritual da igreja. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que eles se ajuntavam para pior. Nós podemos imaginar isso? Onde nós vínhamos para a igreja para ofertar o culto ao Senhor, para termos
uma intimidade com o Senhor, crescer na nossa espiritualidade, e ao invés deste crescimento, estava havendo um retrocesso da vida daqueles crentes por causa dos seus comportamentos. O culto ele estava sendo celebrado não centrado em Deus. Não se tratava de um culto cristocêntrico e, consequentemente, não refletia os valores do reino de Deus, vivenciados, pregados e ensinados pelo próprio Cristo no seu ministério terreno. Tudo girava em torno deles. Era um culto egocêntrico, que visava satisfazer os desejos pessoais daqueles participantes. Eles não iam ali para adorar a Deus e para servir ao próximo. Razão pela qual eles voltavam para casa num estado pior do que haviam chegado na própria igreja. O comentarista Leon Morris, ele fala acerca dessa porção e ele diz: em vez da comunhão ser um ato eminentemente edificante, estava tendo um efeito dilacerante. Em vez de edificar, estava dilacerando os relacionamentos, dilacerando a unidade, quebrando a comunhão. Estava promovendo efeitos completamente contrários pelo qual o culto e a ceia havia sido instituída. No verso 18, o apóstolo Paulo ele é enfático ao dizer que havia divisões entre os irmãos. Não havia unidade, não havia comunhão no culto realizado pelos coríntios. Ao contrário, havia divisões, havia partidarismo, havia cisma entre eles. E é interessante, meus irmãos, que a mesma expressão que Paulo usa no capítulo 1, ao tratar das divisões e dos partidarismos que estavam ocorrendo com os líderes da igreja, é a mesma expressão que ele vai tratar acerca do comportamento dos irmãos. Os irmãos estavam dividindo a igreja em facções, em partidos. E tais práticas, elas são reprováveis e combatidas pelo apóstolo Paulo. E é interessante que nem a ceia do Senhor escapou de práticas tão danosas para a igreja do Senhor. Uma ordenança, um sacramento instituído pelo próprio Cristo, não estava escapando desse comportamento inadequado dos irmãos da igreja de Coríntios. Tais irmãos, eles estavam dentro da igreja, mas eles não viviam no mesmo espírito, na mesma fé e numa comunhão genuinamente cristã. Outro fato muito interessante e que serve de um alerta para nós hoje é que em menos de 20 anos da fundação da igreja cristã, ainda com a presença dos apóstolos ensinando e supervisionando, os irmãos de Coríntios já conseguiram corromper o culto que havia sido instituído e prescrito pelo próprio Senhor. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, estarmos muito atentos para os nossos cultos, para que não seja apenas um ajuntamento visível, ao invés de um momento de comunhão dos santos que se reúnem com o único propósito de adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mediante uma devoção verdadeira ao Senhor Jesus. Nós não podemos correr o risco de ligar o modo on automático e vimos participar do culto solene ao Senhor como apenas um cumprimento de uma obrigação social da nossa agenda. Nós não podemos nos tornar religiosos.
Nós devemos observar os preceitos do Senhor que Ele estabeleceu para o seu culto, em especial a reverência e a comunhão com os irmãos e com o corpo de Cristo. É inadmissível, meus amados e estimados irmãos, que crentes genuínos não vivam a comunhão cristã, que dentro da igreja vivam em contendas, com picuinhas, sem querer se encontrar com o irmão A ou o irmão B, sem querer cumprimentar a irmã A ou a irmã C. Eu não participo do ministério tal porque fulano de tal está lá. Nós não podemos viver e conviver e aceitar e tolerar isso. Se de fato queremos ter uma fé genuína, uma comunhão verdadeira com o Senhor, nós não podemos dar espaço para divisões, para contendas, mas cada um de nós devemos ser instrumentos para promover restauração, comunhão, reconciliação, como exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo fez conosco. Nós precisamos de maturidade, de espiritualidade, para viver em comunhão e em unidade. Porque é bem verdade, nós somos diferentes. Nós temos contextos vivenciados diferentes. Mas o mais lindo e glorioso do Evangelho é nós vivermos a unidade dentro da diversidade da igreja do Senhor. Na igreja de Coríntios havia ajuntamento, mas não havia quebrantamento e comunhão na presença do Senhor. No verso 19, o apóstolo Paulo é extremamente duro. E ele diz que, apesar de não ser a vontade, o desejado, haveriam-se divisões entre irmãos dentro da própria igreja, para que se pudesse identificar os verdadeiros cristãos e os pseudos cristãos. E ele adverte para que os crentes se separem dos descrentes. E o que mais me chama a atenção é que Paulo ele já havia tratado acerca dos crentes carnais, mas agora ele está tratando dos crentes nominais, que são aqueles que confessam a fé, mas que agem de forma completamente oposta aos valores do reino de Deus. São aqueles que os frutos são completamente incompatíveis com os frutos do Espírito, que são eminentemente visíveis na vida de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, o sinal identificador do crente nominal era a participação em contendas, em discórdias e em divisões na igreja do Senhor, além do seu desprezo ao culto do Senhor e às ordenanças instituídas por Cristo. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, nós, quando nos deparamos com isso, nós devemos refletir, como crentes genuínos, que assim creio que somos, devemos valorizar o culto ao Senhor, valorizar este momento do ajuntamento dos santos, valorizar os sacramentos, ofertar a nossa melhor adoração e devoção ao Senhor.
Nós não devemos e não podemos desprezar o culto público solene. Nós não devemos banalizar este momento, onde se falta por qualquer coisa, onde se não é uma prioridade. Além de que nós temos de ter em mente a reverência. Não a reverência ao pastor, ao orador que está aqui nesta tribuna, mas a reverência àquele que é digno de toda honra e de toda adoração. Porque se a sua motivação foi vir aqui ao culto para ver A ou B ou se relacionar, você está confundindo a percepção do verdadeiro intuito e do propósito de uma igreja com qualquer outra coisa. Porque nós vimos aqui nos ajuntarmos para ofertar o nosso culto racional ao Senhor. Nós temos de ter reverência. É impressionante, meus irmãos, como as pessoas, quando estão diante de autoridades seculares do mundo, se comportam de forma reverente. Mas muitas vezes nos cultos públicos, as pessoas são extremamente irreverentes. Desprezam a oportunidade de ofertar um culto verdadeiro e genuíno ao Senhor. E a motivação de nós estarmos aqui todos os domingos não deve ser, meus irmãos, o receio de se faltar, o pastor vai ligar, o presbítero vai mandar uma mensagem, vai perguntar por que você não veio, não. Porque senão nós estaremos entrando no legalismo. O pastor e os oficiais fazem isso porque é um dever bíblico de apacentar e de buscar as ovelhas do Senhor. Mas a nossa motivação deve ser a nossa consciência e a alegria de dizer: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria, esta convicção que deve brotar e gerar em nossos corações. Se essa não for a nossa motivação, meus irmãos, nós estamos no caminho errado. E nós devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele traga aos nossos corações o prazer e a alegria de estar no culto solene ao Senhor, ofertando o que nós temos de melhor. E o apóstolo Paulo, ele prossegue, e ele diz que, apesar deles participarem da liturgia com os elementos da ceia, os seus corações, os corações dos irmãos de Coríntios, não estavam ali na ceia celebrando. Mais uma vez, Paulo está alertando ao perigo da religiosidade, do cumprimento de ritualismos, que carece das motivações corretas e dignas de um genuíno cristão. Igreja do Senhor, Deus não se impressiona com ritos, com cerimônias, com performance, com o nosso exterior. Ele vê e sonda os nossos corações e as nossas motivações. Obrigado, presidente. Como anda o nosso coração? Como anda a nossa adoração pública e privada? Como temos nos preparado durante o dia para o culto solene ao Senhor? Como tem sido a nosso culto e devoção privado em nossos lares? E o apóstolo Paulo, ele passa a explicar as razões pelas quais os irmãos de Coríntios não estavam interessados na ceia. Aqueles irmãos não tinham interesse em comunhão,
porque eles eram egoístas e pecavam na plena ceia do Senhor. Paulo diz que os ricos se antecipavam para comer as iguarias e todas aquelas comidas deliciosas que eles haviam trazido, enquanto que os pobres ficavam só vendo aquele grande banquete e não se aproximavam para participar e muitas vezes ficavam com fome. Desta forma eles feriam a comunhão, eles desprezavam os irmãos pobres, e eles não glorificavam a Deus com aquela reunião. E o mais interessante e intrigante é que a atitude egoísta dos irmãos estava em flagrante contraste com a oferta altruísta e sacrificial de Cristo, que deu a sua vida em resgate do seu povo, que era celebrado na mesa do Senhor. A ceia do Senhor, ela apontava para a oferta sacrificial de Cristo. E aqueles irmãos estavam celebrando a ceia do Senhor com gestos egoístas, com a ausência de um amor altruísta. E eles estavam dando uma declaração pública e visível, que não haviam compreendido absolutamente nada do significado e da importância da ceia do Senhor. Semelhantemente a nós, quando desprezamos o culto público e os sacramentos, a ceia do Senhor, também estamos dando a mesma declaração que não compreendemos, ou pior, que compreendemos, mas as consideramos irrelevante para a nossa vida e para a nossa devoção, em total desprezo ao próprio Deus. E Paulo, ele segue dizendo que aqueles irmãos, eles bebiam na festa do amor, na festa ágape, ao ponto de se embriagarem. E eles participavam da ceia do Senhor embriagados, dominados pelo álcool, num claro sinal de excesso e de falta de domínio próprio. Porque tanto a glutonaria como a bebedice, a embriaguez, são obras da carne e não fruto do Espírito. Será que as nossas vidas estão sendo dominadas pelas obras da carne ou pelos frutos do Espírito de Deus? Aqueles irmãos, eles desprezavam totalmente o sentido da reunião, que era promover comunhão, unidade e celebrar uma ordenança tão significativa, e envergonhavam a igreja do Senhor e desprezavam os seus próprios irmãos. O apóstolo Paulo, após repreender aqueles irmãos por estas condutas, ele passa a explicar o verdadeiro significado da ceia do Senhor. O comentarista no Novo Testamento, ele diz: Simon, a ceia representa a morte de Jesus, o evento histórico que é o âmago do cristianismo. Ela aponta para o seu significado vicário e a sua função na história da redenção como selo da nova aliança. A ceia, nas palavras do Senhor Jesus, tem como finalidade recordar-se da sua pessoa e da sua obra. Ela é mais que um memorial, é o meio pelo qual nos alimentamos e participamos espiritualmente, pela fé, dos benefícios conquistados pelo Senhor Jesus em sua morte e ressurreição. É o anúncio da morte do Senhor e da sua vinda,
Portanto, os cristãos devem participar da ceia com fé, discernimento e conhecimento. A ceia é algo muito precioso para a cristandade. E Paulo ele vai falar e tratar acerca disso. E é interessante, meus irmãos, que nós devemos olhar para a ceia sobre vários aspectos e várias perspectivas. Nós devemos olhar para trás, para o passado. Quando participamos da ceia do Senhor, nós devemos olhar para trás e vermos Cristo ensanguentado na cruz do Calvário. O texto diz: todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e partiu, ele disse: este é o pão do meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. E como é interessante, meus irmãos, que a instituição da ceia do Senhor, ela ocorreu em momentos que precederam a morte de Cristo. E naquela ocasião, apesar de Jesus ter feito muitos milagres, muitos prodígios, coisas extraordinárias, Jesus não pediu para que os discípulos guardassem em memória todos aqueles feitos, mas ele enfatizou para que eles deixassem em memória a sua própria morte. Nós devemos olhar para trás e nos lembrarmos como Cristo morreu. Porque Cristo morreu. Cristo deve ser o centro do nosso culto. Se Cristo não for o centro do nosso culto, nós estamos apenas num ajuntamento, mas não estamos ofertando um culto verdadeiro ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, que de fato o cristianismo é uma religião sangrenta. Ainda no Éden, quando Deus ordenou a Adão e Eva que eles poderiam ter plena liberdade, e impôs apenas uma única restrição: que eles não comessem da árvore do bem e do mal. E nós sabemos a narrativa bíblica verdadeira e literal, que eles transgrediram a ordem e a lei do Senhor. E com essa consequência, eles tiveram consciência do seu pecado, da sua nudez, e se envergonharam. E eles, para tentar esconder a sua vergonha e a sua nudez, providenciaram folhas para tampar a sua nudez. Mas aquilo não era suficiente. O próprio Deus providenciou peles de animais que já apontavam para a necessidade do derramamento de sangue para cobrir pecados. Em Levítico nós vemos que o próprio Deus instituiu os sacrifícios. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento que se seguiram a partir daquela época, eles foram temporários, porque eles precisavam ser repetidos várias e várias vezes.
Esses sacrifícios contínuos era apenas um prenúncio do único sacrifício verdadeiro e final, que era Cristo Jesus na cruz do Calvário, cujo sangue derramado na cruz pagaria a pena de todos os nossos pecados. Não existe evangelho sem a morte de Cristo. Antes, a boa nova da mensagem passa necessariamente pela cruz. O evangelho é o anúncio da morte e ressurreição de Cristo, o Deus encarnado que deu a sua própria vida para salvar o seu povo. Hoje em dia se pregam muitos evangelhos. O evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, o evangelho da libertação. Mas existe um único e verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz de Cristo. O evangelho não é riqueza nesta terra. O evangelho não é conquista nessa terra, triunfos, prazeres. Isso muitas vezes soa indigesto para ouvintes que esperam mensagens que venham massagear o ego. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós percebemos que o evangelho está centrado, o cristianismo ele está permeado com a centralidade, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Gálatas 1:4, o texto sagrado diz: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Foi esse o propósito pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. John Packer reafirma: pregar a Cristo significa exibi-lo como aquele que, através da sua cruz, corrige as relações do homem com Deus. Ele restaura aquilo que foi quebrado pelo pecado. Ele nos reconcilia com o Senhor. Porque a situação do homem era tão grave, a sua ofensa a Deus e a sua santidade foi tão intensa, que somente Ele, o próprio Deus, poderia providenciar um pagamento para o nosso resgate. 2 Coríntios capítulo 5, o texto diz: porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sem compreendermos, meu irmão, a gravidade do nosso pecado, a gravidade da nossa transgressão e a sublimidade da santidade do nosso Deus, nós não vamos compreender nunca a necessidade de um Redentor para as nossas vidas. Porque muitas vezes vivemos um cristianismo tão secularizado, que chegamos a pensar que nós somos bons e temos algo bom o suficiente para sermos merecedores da salvação eterna. Que algo dentro de nós pode mudar a nossa situação, como dizem os coaches. Quando Adão caiu, toda a humanidade, todos nós decaímos da retidão original e da comunhão com o próprio Deus. Tornamos mortos em pecados e escravos do pecado.
inteiramente corrompido em todas as nossas faculdades e em todas as áreas do nosso ser. O nosso estado de degradação era tão intenso que o próprio Deus teve de providenciar a nossa redenção para nos livrar da condenação e do juízo eterno. Louvado seja o nosso Senhor por tão grande amor, graça e misericórdia, por ter alcançado corações e resgatado do império das trevas. Quando nós olhamos para o Senhor, nós devemos encher o nosso coração de alegria, porque não havia motivo nenhum para Ele ter nos alcançado salvificamente. Mas aprove ao Senhor, na sua soberania, ter alcançado os nossos corações e nos dado vida eterna. Louvado seja Deus por isso. E o texto diz no verso 26... Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor, ela aponta para a segunda vinda de Cristo. Há um clima de expectativa do retorno do nosso Senhor. A segunda vinda do Senhor é a grande expectativa e esperança de todo cristão genuíno, inserido num mundo que jaz do maligno. Nós olhamos para trás e enxergamos a sua morte, mas olhamos para frente e vislumbramos o seu retorno glorioso para levar a sua igreja. A consumação do reino se dará quando Cristo voltar. Nós que somos a primícia do Espírito, e pelo Espírito podemos dizer: vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Anthony Hockman, ele diz: nós estamos no reino e mesmo assim aguardamos sua manifestação completa. Nós compartilhamos de suas bênçãos, mas ainda aguardamos sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama. E ainda assim continuamos a orar: venha o teu reino. Segundo a palavra de Deus, essa deve ser a motivação e o motivo de alegria dos nossos corações. Devemos desejar, anelar e orar pela volta de Jesus, e consequentemente pela consumação do seu reino. Mas, meus irmãos, se formos sinceros, os nossos corações estão dominados por tantos ídolos desta terra. Estamos tão secularizados que deixamos de anelar, de desejar, de ansiar e de orar pela volta de Cristo. Oramos por emprego, por prosperidade, por saúde, por conquistas, que devemos orar. Mas na maioria absoluta das vezes, nós esquecemos ou não nos interessamos em orar pela volta do Rei. Mas os textos seguem dizendo: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nós já vimos que nós devemos olhar para trás, olhar para frente. Mas agora Paulo está dizendo que nós devemos olhar para dentro de nós. Paulo está dizendo que nós devemos investigar o nosso coração, analisar a nossa vida diante de Deus.
fazermos uma autoconfrontação de nós, da nossa vida, da nossa espiritualidade. Dos frutos que são evidenciados nas nossas vidas. E é interessante que o texto diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Como somos rápidos em julgarmos e apontarmos os irmãos e os seus pecados, mas somos remansosos em olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos pecados, as nossas transgressões contra o Senhor. Achacoalhamos com os pecados públicos dos outros, mas muitas vezes colocamos debaixo do tapete os nossos pecados privados, que não são vistos pelos homens. Mas aquele que esquadrinha corações e contempla tudo tem visto. Que Deus tenha misericórdia de nós. É interessante que Paulo, ele não diz: examine-se o homem e deixe de comer, deixe de cear. Não. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. Nós não devemos fugir de Cristo por causa do nosso pecado, mas nós devemos correr para Cristo, nos prostrar em arrependimento, quebrantamento aos pés do Senhor, que é rico em graça, em misericórdia, para perdoar todos os nossos pecados. Porque a palavra do Senhor diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Esse é o nosso conforto, esse deve ser o nosso consolo. Saber das nossas limitações, mas sabermos que existe um Deus gracioso, amoroso, que está disposto a perdoar os nossos pecados quando verdadeiramente nos arrependemos e abandonamos os pecados. A ceia do Senhor é um instrumento de cura, de reconciliação e de restauração do povo do Senhor. Por isso, a ordem do apóstolo Paulo é: examine-se e coma. Não coma de todo jeito, mas após se examinar, se arrepender, confessar os seus pecados diante do Senhor. E o texto segue dizendo: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns para os outros. Paulo está agora dando uma orientação, que nós devemos olhar ao nosso redor para preservar a comunhão com os nossos irmãos. E Paulo segue para o final apresentando alguns cuidados e perigos que devemos ter e estar cientes ao participarmos da ceia do Senhor. Paulo, ele vai dizer e alertar para discernirmos, para não cearmos sem discernir e não cearmos indignamente. Alguns da igreja de Coríntios estavam ceando sem discernir e ceando de forma indigna.
Eles estavam ceando bêbados, outros cheios de rancor com os irmãos, porque era contenda, era discórdia, era confusão, com divisão no coração. Alguns tomados pela glutonaria, ao invés de estarem cultuando ao Senhor, eles estavam profanando a Deus e as suas ordenanças, e rejeitando a bênção do Senhor. É interessante que Calvino, ao falar acerca disso, ele diz que para participar da ceia de forma digna, é ter consciência da nossa própria indignidade. Quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participaremos da ceia dignamente. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Precisamos discernir o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Precisamos compreender verdadeiramente o sacrifício vicário do Senhor. Participar irrefletidamente da ceia do Senhor, ou de forma indigna, sem a devida disposição de arrependimento, é fazê-lo de forma indigna, é tornar-se réu do próprio corpo e do sangue de Jesus, como diz as Escrituras. E por último, participar da ceia do Senhor sem um auto-julgamento. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós não podemos ser omissos e inertes com nós mesmos. Se nós participamos da ceia do Senhor com pecados não confessados e abandonados, nós não teremos então discernido e agido conforme a vontade de Deus. Não podemos ser condescendentes com os nossos próprios pecados. Não podemos colocar debaixo do tapete aquilo que temos consciência que afronta a santidade, o culto e a comunhão do Senhor. E eu concluo, meus irmãos, trazendo 4 aplicações muito breves para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos nos despir de qualquer ressentimento, mágoa, rancor, tristeza que nutrimos com algum irmão que vai promover ou já está promovendo divisão, ou até mesmo impede a nossa comunhão plena com os irmãos e com o corpo de Cristo. Sabe o que é isso, meu irmão? É a gente vir para a igreja. Vou falar uma expressãozinha bem nordestina, todo mundo vai entender. Travado com o irmão. Vixe Maria, fulano de tal está ali. Vixe Maria, cicraninha está ali, com mágoa, com rancor no coração. Vem uma pessoa da igreja, gera um ressentimento, uma tristeza. Ore a Deus para que isso seja dissipado, porque isto é obra do maligno. Se necessário, procure a pessoa. Ore ao Senhor, peça discernimento, peça sabedoria e procure a pessoa para dirimir qualquer questionamento, para que os relacionamentos venham ser restaurados e para que de fato, como igreja do Senhor, possamos viver plenamente a comunhão com Cristo. Em segundo lugar, nós devemos ter a consciência da relevância do culto solene e da ceia do Senhor, para participarmos de forma consciente e honrosa,
para ofertarmos um culto genuíno que agrade ao Senhor. Valorize o culto, venha ao culto. Não falte o culto. Tenha reverência no culto. Oferte o seu melhor ao Senhor quando estiver na presença do Senhor. Se beneficie dos meios de graça que são dispensados no culto solene. Em terceiro lugar, devemos sempre nos lembrar do sacrifício vicário de Cristo Jesus, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores e que fomos alcançados pela graça irresistível de Deus, quando merecíamos juízo e condenação eterna. Isso deve encher nosso coração de alegria. Quando eu olho para a minha vida, meu irmão, um desgraçado, miserável feito eu, ter sido alcançado pela graça de Deus, isso deve encher meu coração de gratidão, de alegria, de reconhecimento do grande amor de Deus por nós pecadores. Isso deve trazer uma convicção de alegria atemporal. E por último, eu encerro agora mesmo, devemos ansiar pela volta de Cristo e cultivarmos a alegria da nossa salvação. As lutas presentes, as tristezas presentes, que muitas vezes batem no nosso coração, traições que ferem a nossa alma, relacionamentos que não tiveram sucesso, incompreensões, injustiças que nos causam revolta, enfermidades, dores, choros, prantos. Nós temos de lembrar que isso faz parte da nossa caminhada, mas que o Senhor, Ele fez uma promessa, e Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós temos de nos alegrar e mantermos a esperança daquele grande dia, em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o nosso coração venha se encher de alegria, na expectativa e na esperança que o nosso Redentor, Ele vai voltar para nos levar, para vivermos plenamente na sua presença e gozarmos diariamente na plenitude o esplendor da sua glória. Que esta seja a nossa esperança, que essa seja a nossa alegria, que Cristo Jesus mantenha essa alegria e essa esperança em nossos corações. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.